do Rio Azul, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor, verei os olhos de Jesus. E estamos aqui com a presença do pastor Carlos Roberto, pastor Adriano e irmão Paulo. Então nós estamos muito felizes, né? Estamos alegres por saber que estamos participando juntamente com vocês, mesmo à distância aí, vocês que estão do outro lado, através do canal Tabernáculo de Cristo, né? E eu creio que há uma retransmissão aí com o canal Tempo do Fim. pastor Adriano, Tempo do Fim, que está retransmitindo lá de Curitiba, no Paraná. Muito boa tarde a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Nós estamos em meio a uma programação muito especial. Começou no sábado, a juventude, de forma bem espontânea, conversando sobre as Escrituras, tiveram ali um questionário, e os jovens transmitiram ali através dos questionários o nível do conhecimento, né, que precisa ser aperfeiçoado não só dos jovens, como de todos nós. O conhecimento bíblico precisa ser aperfeiçoado, isso a nível mundial. Né? A palavra de Deus, ela se tornou como algo que as pessoas consideram algo difícil de compreender e acabam migrando para livros extras e somente palavras de homens, coisa que é bom, né? Bom ouvir, bom ler livros, mas a palavra de Deus, ela tem que ser o centro dos nossos estudos, né? O centro dos nossos estudos é a Bíblia Sagrada, pedindo sabedoria a Deus. Deus transmite. A gente fala muito sobre revelação, né? Ah, Deus me revelou, Deus me revelou. Eu vejo que Deus abre o conhecimento, o nosso entendimento. Né? Não é bem uma questão mesmo de revelação, mas conforme ali os dois discípulos no caminho de Emaús, quando eles tiveram o entendimento deles aberto. Eu acho isso muito bonito e eu creio que é isso que tem acontecido, né? O conhecimento tem sido transmitido através da palavra e os nossos entendimentos têm sido abertos. Mas nessa tarde nós gostaríamos de conhecer um pouquinho mais aí o irmão Paulo, ali de São Paulo, capital. E irmão Paulo, como que é? Primeiro, o irmão Marquinhos, irmão Isaac está aqui na técnica. Nós estamos em meio a um podcast, né, irmão Paulo? A gente tem que saber primeiro no meio de que nós estamos, né? Então, irmão pastor Adriano, o que é podcast, irmão? Aí, agora você me aperta, né? Podcast, eu vejo isso hoje como se fosse uma programação de rádio. É um programa de rádio. Um programa onde se conversa, onde se há uma entrevista, onde se há um diálogo, que se transmite através dos meios da internet, né? De um streaming, né? Como Spotify, Isso. que pode ser transmitido áudio e vídeo, né? Como pode ser somente áudio. Coisa que a gente pode fazer, colocar estes podcasts, eu creio que é o primeiro de vários, viu, pastor Adriano? E eu creio que nós podemos fazer também à distância, né? Através de, eles chamam de live, né? Lives. Live. E Videoconferência. então é isso, o podcast nada mais é do que isso. Ah, por que dar o nome dessa programação de podcast? Mas para que não só os nossos saibam o que está acontecendo, que a gente poderia simplesmente colocar entrevista, mas também para que seja uma programação aberta ao mundo em geral. O mundo está assistindo os podcasts
Então nós vamos dar a oportunidade também de todo o mundo, vamos dizer assim, todo o mundo, não só o mundo extra ou o mundo fora daquilo que a gente considera a palavra, mas o mundo de forma literal, né? Porque vai para o mundo inteiro. Então, é uma maneira deles assistirem, participarem, então, dessa programação também. É um podcast, é o nosso primeiro podcast. Irmão Paulo, e aí? Como é que é? São Paulo, capital, nasceu lá? Qual foi sua atuação? Atua ainda? Parou? Está aposentado? Primeiramente, uma boa tarde para os irmãos que estão nos assistindo. Né? Deus abençoe a todos. E São Paulo, capital. Sou morador, nasci em São Paulo, capital. E sou aposentado hoje. Trabalhei 27 anos na Polícia Militar de São Paulo. Atuei na Polícia Militar. E hoje sou aposentado, graças a Deus. Nasci, na realidade, assim, não literalmente, mas nasci no banco de uma igreja, né? Fui criado numa igreja, uma denominação. Aí, com o passar do tempo, conheci a mensagem e hoje, né, há pouco tempo, deixei a mensagem. Então, agora estou com a Bíblia. Há quanto tempo que o irmão seguia a mensagem? Eu conheci a mensagem em 1984. Há quase 40 anos. Quase 40 anos. 38 anos. E assim, família, esposa, filhos? Eu tenho minha esposa, 2 filhos, um casal. Né? Sim. Já são independentes. Meu filho é casado, minha filha vai casar em julho agora, desse ano. E se o irmão mandar um alô para eles aí, qual o nome deles? Eu não mandei o link para eles. Mas vai ficar. Spotify, vai ficar, uma das questões do Spotify é que você pode assistir a programação após ela ser transmitida ao vivo, né? Entendi. Eu vou deixar um oi, um abraço para eles, isso, exato. Que Deus abençoe eles. Qual que é o nome deles? Meu filho chama Júlio César, a esposa dele chama Camila, e minha filha chama Beatriz, e o noivo dela chama Guilherme. Um abraço a todos aí, Deus abençoe vocês aí no estado, ou na capital, né, de São Paulo, a grande São Paulo. E eu gostaria que o pastor Carlos fizesse uma oração, como também uma forma de começar o trabalho. Tudo que começa com oração, a gente se sente mais seguro, né? Pastor Carlos Roberto. Perfeito, né? Então, Pai, nós oramos. É como diz o pastor Júnior, tudo o que se fizer com oração é melhor. Todos os passos dados com oração. E este aqui não é diferente. Parece ser simples, mas precisamos do Senhor nisso aqui também. Porque tudo o que nós vamos fazer, nós temos que pensar no povo. É para benefício do povo. E quem vai fazer esse benefício é o Senhor. Nos que vão participar falando, nos que vão participar ouvindo. Isso é uma forma dada na evolução da ciência, Senhor, para que possa ser difundido melhor a Tua palavra. Ela tem que ser difundida em toda a verdade, tem que ser levada no mundo todo. E o Senhor deixou que com que a ciência chegasse a este ponto, de estarmos aqui numa localidade e estarmos também podendo ser ouvidos do outro lado da terra. Como te agradecemos, Senhor, porque tudo isso é permissão do Senhor. Então nós queremos começar contigo. O irmão Paulo Costa havia se apresentado aqui, né? O pastor Carlos Roberto fez a oração. E nós vamos prosseguir de onde então nós paramos. Tivemos esta falha aí de internet, vamos prosseguir aí com vocês. Eu ia citar, quando a internet caiu, o irmão Helder, né? Que enviou uma mensagem, já está lá na Suíça, aguardando o início, né, do nosso podcast aqui de hoje. E o irmão Neville também em Campinas falou: olha, pastor, estou aqui, já estou com as perguntas prontas. Manda aí, irmão Neville, as perguntas. Eu não vou responder, se o pastor Adriano puder, irmão Carlos. Não, eu respondo sim. Mas as perguntas seriam interessantes acerca
Às vezes não perguntas doutrinárias apenas, mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa para o Paulo Costa aqui, que acabou de se apresentar com um policial militar aposentado, né? Pai de 2 filhos, pastor Carlos Roberto e pastor Adriano Ians, né? Que está com o irmão Fernando Ians lá em Curitiba, retransmitindo essa programação. Então você pode fazer, manda a pergunta aí. Tem o meu celular aqui, tá? O meu celular é 629-9637-1709, né? É onde você pode mandar alguma coisa aí. O que for possível responder, a gente responde, né? Mas, pastor Carlos Roberto, estive pensando acerca daquela escritura que fala sobre São João capítulo 10, verso 1. Uma escritura que fala sobre a questão dos líderes religiosos. E muita gente usa essa escritura como sendo o diabo, né? O grande vilão. Né? O diabo é o vilão. Diz assim, a maioria das pessoas afirmam, né, que o diabo não vem senão roubar, matar e a destruir. Então eu sempre usei, eu particularmente sempre vi como sendo o diabo, né? O diabo não vem senão a roubar, matar e a destruir. Lendo as escrituras, a gente percebe que tem um termo aqui, ladrão. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Disse Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E aí você vai para o contexto, vai lá no verso 1 e vai em todo o capítulo 10, você percebe que Jesus está falando daquele que entra no curral, não pela porta, mas pula o muro, né? E ele vai e chama esse de ladrão e salteador. E ele diz destes que pulam o muro como falsos líderes, né? Líderes que se fazem pastores para entrar ali e dizimar o rebanho, né? Dizimar o rebanho. Então, o pastor Carlos Roberto, que hoje defende a mensagem de Cristo, a mensagem da cruz. Fala conosco um pouquinho sobre isso aí. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Quando Jesus fala desse ladrão, ele está se referindo aos líderes que não são verdadeiros líderes, né? Mas são falsos líderes. O que o senhor tem a dizer disso aí? Será que houve uma tendência ou alguém quis encobrir isso e acabou usando esse ladrão como o diabo em si, né? Ficaria fácil de fazer isso, né? Porque o ladrão, realmente Satanás é ladrão. Isso. Realmente Satanás é salteador, ele rouba sim. Mas Satanás também, ele tem os seus que podem fazer isso para ele. Como o próprio Jesus, por exemplo, Jesus, é mais fácil às vezes as pessoas adorarem um Jesus pintado num quadro do que o Jesus que está na Bíblia. Então, às vezes é mais fácil eles acreditarem na letra que aquela pessoa, que Satanás, é mais fácil acreditar que atribuir a Satanás, pelo fato de que, às vezes, quem está fazendo isso, esse salteador, é justamente alguém que a gente preza, ama, confia, quer dizer, até entrega o futuro das nossas vidas nas mãos deles. E, às vezes, eles estão agindo de uma forma que, ao invés de dar, eles estão tirando a condição da pessoa de servir a Cristo de uma forma real e verdadeira. Porque o verdadeiro ministro, ele não chama nada para si. Aquilo que vem, Deus dá, em todos os sentidos. E às vezes a pessoa vê no ministério, como São Paulo mesmo diz, como tem o ministério como uma fonte de ganho, a piedade. E na verdade ela tem, só que ele não vê o ministério como isto. Ele não vê o ministério como um meio de, vamos dizer, tirar peles das ovelhas, como Ezequiel me ouviu dos falsos pastores, falsos profetas.
Então eles têm esse aí, como que agora eu arranjei um meio de ter minha vida boa, boa oportunidade. Então, se atribui ao diabo, ele se esconde na pele do diabo, né? E aí as pessoas veem, uma pessoa que às vezes você pensa assim, o diabo só vai aparecer para mim, é aquele ladrão lá, é aquele com revólver na mão, e na verdade às vezes ele aparece bonitinho com a Bíblia debaixo do braço. Nós estamos começando aí o trabalho mostrando para vocês a necessidade de se ler a Bíblia. Exatamente. Eu sempre citei essa escritura como sendo o diabo. Jesus não está se referindo ao próprio. Jesus se refere muitas vezes ao próprio. Aqui ele está, no contexto, ele está usando eu não diria um eufemismo, uma figura de linguagem, algo assim, se referindo aos líderes que ele fala no versículo 1. Então a gente começa esse podcast já trazendo aí a necessidade de se ler, né, pastor Adriano? As escrituras antes de se fazer afirmações. Existem muitos versículos bíblicos que eles são repetidos de formas errôneas, se tornaram tradição. E esse é né, pastor Adriano? Eu creio que todos nós já dissemos isso um dia, e quando você vai no contexto, realmente a coisa é diferente. Né? Eu tenho dito que o texto, fora do contexto, vira pretexto. E aqui o próprio contexto do ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Quando você vai lendo, seguindo lendo, ele vai dizer, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário? Olha aí. E não pastor, de quem são as ovelhas, vê o lobo vindo e deixa as ovelhas. E foge. E o lobo as apanha e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque ele é mercenário e não cuida das ovelhas. Quando ele cita lobo, aí sim eu posso fazer uma associação ao diabo. É isso. Mas o mercenário é o ladrão, É o falso líder líder citado que, no verso 1, né? que se coloca Então, no essas lugar associações do são pastor. importantes. O falso pastor, ele sempre é o engano, né, irmão? Sutil, porque o falso pastor e às vezes ele é mais carismático do que o verdadeiro. E é interessante, pastor Carlos, que a expressão que ele usa, que Jesus coloca na palavra mercenário, o mercenário é aquele que está preocupado com o dinheiro. Aquele que está ali interessado no ganho, no benefício. Mercenário ao pé da letra em todas as áreas, é o que não faz de coração, mas faz pelo que o senhor acabou de dizer, pelo interesse financeiro, né? Então, é muito importante, né, pastor Adriano, o senhor que conta um pouquinho aí da sua trajetória de vida, por onde o senhor já passou, nasceu na mensagem, porque há vários meses atrás, antes mesmo de me desligar da mensagem e me tornar, sim, um cristão. Cristão é quem vive conforme Cristo viveu. Então você está dizendo que você é santo. De jeito nenhum. Então, desde então, começamos a trilhar nesse caminho, né? E o chamado, né, aconteceu aí na época de jovem. Eu tive sempre participando, sempre ajudando, sempre à frente, né, junto à frente de trabalhos e sendo muito ativo nos trabalhos da igreja com a mocidade. E há uns 8 anos atrás, exatamente 8 anos, completou ontem, né, nós fomos ordenados ao ministério. E para mim esse último ano tem sido aquilo que eu falei no culto lá, é um ano de jubileu, né, porque realmente Deus tem sido maravilhoso, né, de poder fazer-nos voltar à Bíblia e olhar as coisas que nós, a exemplo dessa escritura, a gente lia um ponto isolado e formava uma doutrina baseada naquele ponto, né? E quando isso chegou a primeira vez, principalmente o assunto, né, do 7º anjo, que é um assunto que me deixou sem resposta. Quando eu vi, falei, isso é fácil de responder. A hora de abrir na Bíblia e ler. Só para explicar melhor, pastor Adriano, quando o senhor ouviu falar sobre o 7º anjo de Apocalipse 10:7, né? Isso. É ali. E então o senhor tentou refutar, né? Defender o patrimônio, né? Claro. Defender o patrimônio, normal, que é o
a nossa crença Isso. de 50 anos. O irmão falou de jubileu. O jubileu acontecia após o 49º ano, Isso. no 50º ano, que é quando o senhor pregou com muita propriedade isso ontem, né? E foi falado sobre escravidão também. E hoje vai pregar daqui a pouquinho no Tabernáculo de Cristo, Continuação. a festa no Tabernáculo de Cristo, muito louvor. A irmã Ruth vai cantar, né? Eu queria ouvir esse povo cantar. A irmã Ruth, a irmã Aline. Até a Raquel, estamos conseguindo convencer ela A cantar. Raquel é a do meio, A é a do filha do meio. tá. Então, o pastor Adriano tem ali um grupo de cantores, a família dele em si já todo mundo canta, né? Então daqui a pouquinho, viu gente? Não perca aí às 18 horas, vamos estar no Tabernáculo de Cristo para essa transmissão. Mas então, só para as pessoas entenderem, o senhor pensou, vou defender meu patrimônio, Claro. vou mostrar aqui nas Escrituras. Esse povo está errado, esse povo está fora da casinha, né? Vamos achar, eu vou ler, eu ouvi, né? Não estava com a Bíblia, mas na hora que eu chegar em casa eu vou pegar a Bíblia, eu vou achar. Eu nunca perdi debate para denominacional com a Bíblia na mão, não é agora que a gente vai perder nessa, né? E aí chego em casa e começo a ler. Queria pegar o pastor Carlos. Começo a ler Apocalipse 8, não, era o senhor mesmo. Apocalipse 8, 9, 10 e 11, quando eu terminei de ler, eu falei, rapaz, não é que o negócio não tem resposta para isso aqui, não, né? E aí você começa a buscar ajuda, né? Busca ajuda de todo lado. Né? Então, muitos companheiros, a maioria fugindo, tentando argumentações fora da Bíblia, né? Eu disse, esse negócio de ser revelação, a revelação não pode contrariar o texto bíblico. Né? Paulo, escrevendo aos Colossenses, complementando o que o senhor falou aí no começo, revelação versus conhecimento. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz assim, eu oro para que vocês sejam cheios do conhecimento de Deus. Maravilha. E isso é tremendo, porque a Bíblia toda, depois que você tem um entendimento aberto para isso, você vai ver que a Bíblia toda incentiva a busca pela sabedoria e pelo conhecimento. A Bíblia está incentivando o tempo todo. E então eu falei, olha, a revelação não pode contrariar a Bíblia, ela tem que estar de acordo com o texto bíblico, senão é uma falsa revelação. Então, quando você está dizendo assim, que a Bíblia toda ensina, instrui e incentiva o conhecimento, isso mostra que nós estávamos na contramão da Bíblia. Na contramão. Porque nós estávamos vivendo um tempo que era proibido ter conhecimento. Era só ouvir, crer e aceitar o que estava falando. É só a gente abrir Provérbios, a gente vai ver lá Salomão dizer que a sabedoria está clamando, gritando pelas ruas. Ouça o que eu tenho a dizer. E tantas coisas. Né? O livro de Provérbios ele está o tempo todo dizendo isso. Olha, busca o conhecimento, não se afaste dos teus livros. Né? E quando eu vi isso, eu falei, mas espera aí, isso está contrário ao que a gente vem aprendendo, né? São Paulo também incentivou Timóteo, né? Sim. A fazer, a ler, persiste. A ler. Persiste. É até um incentivo, pastor Adriano, para o senhor trazer aí, fala, pessoal, lê para defender o patrimônio, pelo menos. Sim, eu tenho feito isso. Pessoal, lê, defende o que você... O Paulo não disse que, o apóstolo Paulo não disse que nós temos... Paulo foi? Pedro. Que nós temos que estar prontos, Pedro, que nós temos que estar prontos para justificar aqueles que o perguntam cremos. a razão da vossa fé. Qual que é a razão? Justifica. Então, não é o que nós aprendemos através dos apóstolos. Quer dizer, lê só para... Lê aí, é uma dica, ó. Apocalipse 8, 9, 10 e 11, após o 7º selo ali. Lê aí, quem são esses anjos trombeteiros? Não sei dizer quem são. O que acontece quando esses anjos tocam? O que acontece? Já cumpriu tudo isso? Né? O que acontece quando os anjos tocam? Quando eles tocam? Aí porque as pessoas... Irmão Adriano, você sabe de uma coisa? As pessoas ficam assim, mas se não é ele, é quem? Gente, ele vai tocar após as duas testemunhas, que nós cremos ser Elias e Moisés, o 7º anjo especificamente vai tocar após as duas testemunhas pregarem, evangelizarem aqui na terra. Quem? Não sei. Um Agora, anjo isso, celestial. eu dependo de... Que é um anjo celestial. Nós temos certeza que em Apocalipse 8 fala que são anjos celestiais. E é interessante, pastor Adriano, que quando o senhor ligou isso aí, deu aquele insight, virou uma chave ali, o senhor perguntou a alguns pastores. Sim. E eu tenho certeza que não somos só nós que cremos dessa forma. Tem mais pastores, mas que ainda não têm coragem
dispor isso ao povo, não é verdade isso? Irmão, aí, por uma questão de ética, Não, claro, sem eu nomes, não cito sem nomes, mas dentre todos os amigos que a gente procurou, eu recebi respostas evasivas, né, de pessoa que você vê que não tem conhecimento bíblico, né, realmente não tinha resposta. Eu recebi outros dizendo, fica longe disso, vai pegar espírito. Também não é uma resposta bíblica, né? Porém, houve um caso específico que me chamou muito a atenção, que a pessoa, ela realmente reconheceu, né? Isso é verdade. O irmão Branham não tem como ele ser o sétimo anjo, a Bíblia não diz isso. E foi muito enfático, né? Mas que ainda continua pregando Como se contrário, fosse, né? Como se fosse. É isso Aí que é quando eu difícil. vejo isso aqui, essa expressão do mercenário, isso é uma coisa que mexe muito comigo, porque quando eu vi, não é o sétimo anjo. Agora, irmão, a minha consciência, ela não pode, eu não posso ir contra ela. Se eu sei, eu posso ensinar algo errado, sem saber, Sim. tendo convicção que aquilo está certo. Mas quando eu sei que aquilo está errado e eu continuo insistindo em ensinar aquilo, aí não é inocência. Aí eu estou prevaricando, e eu tenho visto isso. A gente percebe que muitos sabem que o que estamos pregando é a verdade. E mesmo nas refutações que tem por aí, em momento algum há uma refutação bíblica. Muitos têm falado para ir devagar, muitos têm falado para, vai com calma, mas não estão mostrando, você está errado nisso aqui. Onde está a referência bíblica que mostra, então, que realmente dizer que o irmão Branham é o sétimo anjo, que está isso na Bíblia, prova para mim na Bíblia. Eu tenho falado, leia, só leia. Se você é sincero no seu coração, se você realmente é sincero, você vai ler Apocalipse 8, 9, 10 e 11. E não tem Isso como. É um dos pontos que nós estamos falando. É um dos pontos. Começa por aí. Para mim, isso foi a porta de entrada. Porque eu começa pensei, se é o sétimo anjo, então a mensagem é realmente uma palavra absoluta. E eu defendi a mensagem como sendo absoluta. Por quê? Porque é o sétimo anjo, é a mensagem. Aí ele vem para revelar os mistérios. Aí quando você vai ler o texto, não. Quando tocar, o sétimo anjo toca a sua trombeta, se cumpre, não revela. Ele cumprirá, não revelará. O segredo, não os mistérios. É singular, não plural. Cumprir é concluir. Isso. Está cumprido. Cumprir e revelar são duas coisas totalmente E diferentes. o que é esse segredo? Qual foi o segredo que todos os profetas falaram? Qual que é a coisa mais gloriosa que hoje o povo de Deus aguarda? A vinda gloriosa. É algo tão simples. É a vinda gloriosa de Jesus nas nuvens. E aí, então eu tenho falado isso, irmãos, leia. Alguém me falou, mandou um áudio, aqueles áudios amigável, né? Só que não, né? Eu disse, irmão, você leu o que eu falei para você ler? Porque, irmão, eu tenho 24 anos na mensagem, modéstia à parte. Eu li a mensagem, irmão. Eu estudava com a igreja as eras e os selos, toda a escola dominical. Ou era as eras ou eram os selos, os irmãos que congregam conosco sabem disso. Então eu sei aonde eu estava pisando, eu conheço a mensagem. Agora, você vai querer me refutar sem conhecer o que eu estou crendo? Então leia a Bíblia, irmão. Vamos assentar, estudar o assunto, e aí você, com a Bíblia na mão, você me mostra onde está o erro. Porque eu mostro para você, mensagem à brecha, parágrafo 24, a igreja sobe no capítulo 4, só volta no 19. Então, onde é que está a igreja no Apocalipse 10? Na igreja não está. Então, Acontece lá, os 7 trombeteiros tocam as trombetas após o 7º selo. Pois é. E nós cremos sempre assim, ser ali a vinda, a né? vinda. E, contudo, acontecem tantas coisas ali, as trombetas, as taças, e até Isso. a vinda gloriosa, Isso. porque a vinda gloriosa de Jesus, quando ele vem com os seus exércitos, e aí ele traz consigo aquela grande ira, que aí ele vai para a batalha do Armagedon. Então, hoje, o Apocalipse não é mais algo assim que as pessoas olham para ele e ficam com medo. Hoje, pelo menos para mim, Apocalipse hoje realmente é o que ele significa. Isso. Revelação. Revelação. E revelação é aquilo que já foi transmitido, já foi revelado. Pedro não estava ali
para jogar coisas ocultas para alguém no final dos tempos, numa suposta era de Laodiceia, que é outro assunto muito importante que eu perguntaria a qualquer cristão, perguntaria a qualquer um, me responda, onde se encontra as 7 eras na Bíblia? Toda ela, de Gênesis a Apocalipse. Aí alguém responde, está lá em Apocalipse 2 e 3. Não, lá não é eras, né, irmão Paulo? Isso aí. Como é que é, irmão Paulo Costa? O senhor, de um tempo para cá também, viu, o pastor Carlos ligou para o senhor para forçar o senhor entender? Eu te liguei, alguém chegou lá e falou, irmão Paulo, vem conosco. Alguém fez isso? Não, de jeito nenhum. Como com ninguém, né, pastor Carlos? Como ninguém. Se o Espírito Santo não fizer esta obra no coração, gente, não força ninguém a crer dessa forma, não force. Se não for o Espírito Santo para fazer essa obra no coração, mas quando ele faz a obra, aí o Espírito Santo faz duas, ele faz a obra no coração e queima as pontes. Não tem volta, né, irmão Paulo? Então, eu ouvia o pastor Adriano, depois eu comecei a ouvir o irmão, o pastor Carlos, e sempre o incentivo de ler a Bíblia, porque a gente sempre leu a Bíblia, mas lê por ler, né? Não para obter conhecimento, a gente lia por ler a Bíblia. E aí eu comecei a ler, e é tão claro em Malaquias, se os irmãos lerem Malaquias de 1 a 4, é simples. Vai no 4, versículo 5, aí pula para o 6. Malaquias vem falando do profeta João Batista para o povo judeu de 1 a 4. Ele não está falando de um profeta para os gentios. Ele está falando de João Batista em Malaquias, de 1 a 4. E no 6º, no final do versículo 6 de Malaquias 4, ele fala que para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quando o 7º anjo vem e toca a sua trombeta, a sequência é ferir a terra com maldição. Vem os anjos com as taças. Isso. Então... Que na verdade a terra já estava sofrendo com todos aqueles trombeteiros, né? E aquilo ali está acontecendo no meio de uma tribulação. Tem gente que considera a grande tribulação somente os últimos 3 anos e meio, dos 7, que seria uma semana que está faltando, né? Sim. Então, quando se fala de grande tribulação, sem dúvida é aquele momento quando há uma quebra de um acordo, né? Há uma quebra de um pacto. Porque eu vejo aquela escritura hoje de uma forma mais clara. Quando falarem de paz, sim, né? Olha, pode voltar a sacrificar, o templo está aí. Quando se ouvir falar de paz, haverá quebra de acordo, repentina destruição. Então aí tem muitas... Às vezes as pessoas pensam, mas vocês não conhecem a palavra onde fala que Deus livrará os seus da ira? Olha, sem dúvida. É assim como ele livrou os apóstolos da ira. A igreja primitiva, né? Toda. A ira de Deus não atingiu os apóstolos. Foi a ira de Roma. Ele não vai atingir os seus filhos com a ira. A ira dele vai matar e fazer de cinza os ímpios. Mas a ira de Deus não é para os seus filhos. A ira de Deus é para os ímpios. Sem dúvida, eu creio na palavra de Deus na sua totalidade. Ele não vai... os seus vão ser livres da ira de Deus. Mas da ira de Roma, conforme aconteceu com os apóstolos... Quer dizer, e Pedro, hein, irmão Paulo, foi livre da ira de Roma? Não. Como é que ele foi? De cabeça para baixo, né? Cabeça para baixo. Paulo, como é que foi Paulo? Foi. Tem gente que fala que é espada, tem gente que fala que é guilhotina, decapitado, né? Decapitado. Aí vem Tiago. Tiago foi decapitado. Teve um que foi queimado. E eu tô com... Eu tava tentando lembrar esses dias, lá em Trindade ainda, eu fui lá no estúdio para procurar um mártir de 1531. Ali a Bíblia estava sendo trazida do grego para o inglês. E aquilo ali gerou... O que eles faziam? Uma Bíblia dessa, gente. Uma Bíblia dessa que eu falo, uma Bíblia. Uma Bíblia... Eu não sei nem se era só o Novo Testamento, mas acredito que ela era completa. Antigo e o Novo Testamento. Eu fiz as contas... O valor que ela custaria lá para aquela época, ela era vendida no mercado negro, ou seja, ela era comprada somente de forma ilegal.
ela custaria hoje para a gente na faixa de 30 a 40 mil reais. E as pessoas estavam procurando ela. Dariam tudo para ter um exemplar. Por ela. Tanto que um dos... Eu até estava aqui antes de começar o nosso trabalho, eu estava vendo sobre... até não estou com ele aqui agora, mas foi em 1531 dos mártires. Ele estava ali na prisão e chegou uns amigos para consolar ele. Ele seria queimado no dia seguinte. Ele seria queimado. E alguns amigos vieram, não, olha, a fúria do fogo, Deus vai abrandar. Aí ele tinha uma vela na mesa. Ele tinha uma vela na mesa e ele colocou o dedo em cima da vela assim, acesa, e deixou. E aí os amigos perguntou: o que você está fazendo? Ele falou: não, eu estou aqui fazendo um teste, como vai ser com o restante do meu corpo amanhã. E começou a queimar o dedo dele, queimando, e ele ali com o dedo em cima. Aí ele leu para os amigos dele uma escritura. Aí eles falaram: o que significa isso? Ele falou: significa isso aqui, ó. Amanhã todo o restante do meu corpo será queimado. E eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó, Isaías 43. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aí ele falou: sabe qual que é a conclusão que eu chego hoje no meu último dia de vida? Estou sendo queimado por ter lido a Bíblia em inglês e propagá-la, né, para outros. Estou sendo queimado por causa disso, estou sendo morto, martirizado por causa disso. Mas agora Deus me mostrou que quando passares pelo fogo, não te queimarás. Qual que é a conclusão dele? Ele falou: quando Deus está no fogo, ele não é como quando ele não está. Ele vai queimar o meu corpo, mas ele vai deixar as chamas mais suportáveis. E aí o dedo dele foi queimando ali. Naquela noite ele queimou para representar para os amigos dele que os amigos dele não precisavam preocupar com ele, que quem tinha trazido esse conforto para ele era o próprio Deus. No outro dia, realmente ele foi colocado ali em praça pública e queimado vivo. E eu creio que a força do fogo não é como a gente imagina. Eu creio, através deste mártir. Até o final da programação, eu creio que eu encontro o nome dele. O irmão Helder mandou pra gente aquele documentário sobre a Bíblia. Sim. Eu comecei a assistir. E ele se encontra nesse documentário de 3 horas e 50, que chama O Livro Eterno. Isso. Até quem quiser, são 3 horas, quase 4 horas. Tem também esse mártir lá. Isso. Depois até, se vocês julgarem importante, a gente pode na descrição colocar ali o link, né, para vocês assistirem. É Thomas Bilney. Thomas Bilney. Pode colocar no Google aí. Thomas Bilney, você vai ler sobre a história desse mártir. Um mártir pouco expressivo. Ele não foi como Tyndale, não foi como a vida de Lutero, como os outros ali da Reforma Protestante. Ele viveu na Reforma Protestante, mas ele não foi tão expressivo. Thomas Bilney. Aí você vai ler essa história, que coisa linda. Mas eu começo a pensar nessas coisas, pastor Júnior, e a gente chora. Porque aí você olha para essa Bíblia, hoje é tão fácil a gente ter ela na mão. Mas eu vi nesse documentário, eu vi um padrão. Todos os homens de Deus, eles se levantam contra tudo e contra todos por causa da Bíblia. E hoje, para mim, faz muito sentido isso. Hoje a gente vai entendendo. Aí quando a gente vê tantos homens que morreram para que essa Bíblia chegasse na nossa mão, e a gente ter coragem de subir no púlpito, como a gente tem ouvido aí, alguém subir e dizer que ela não vale quase nada. Gente, isso doeu na minha alma. Eu não sou bem sincero. Esses homens morreram. A palavra que me veio à mente foi misericórdia. Seria por nada. Quer dizer que tudo isso foi em vão? Quer dizer que então todos esses homens perderam seu tempo? Não, gente. Pelo contrário, nós agora estamos vendo que realmente vale a pena, se for preciso morrer por essa Bíblia, vale a pena. Jesus vai estar no fogo. É verdade. É o que Thomas Bilney falou. O quarto homem está lá. Esse fogo, não, ele disse, a Bíblia está me dizendo isso. O corpo vai queimar, mas sim, há uma recompensa do outro lado. Né? Eles já estavam pensando ali o pós, né? O pós. A gente vem tanto assunto gostoso. Eu penso, gente, 40 mil reais. Quem trocaria um carro na Bíblia hoje?
Quem trocaria, daria meu carro. Eu vou pegar o meu carro, que vale 40 mil, e vou trocar numa Bíblia pela minha salvação da alma. Se, de forma tão barata assim, ainda estão dizendo que ela... hoje, barata que eu falo financeiramente, hoje se compra uma Bíblia aí por 30, 40, 50 reais, 100, 120, 150, se for uma Bíblia de estudo. Ah, muito cara. Cara, vai ali na esquina, paga 150 numa pizza. Bem isso. Irmãos, o valor, nós temos que analisar agora o que é valor. 150 para uma pizza, tá bom demais. 150 numa entre preço Bíblia, e valor, né? caro demais. Foi muito desvalorizada, né? Muito desvalorizada. Mundo comercial. Esse aí, tudo bem, o mundo comercial, a grande produção industrial, baixou o preço da Bíblia. Tecido, tudo baixou, né, por causa da indústria. Mas, quando se vê o valor diminuído dela dentro de quem deveria valorizar, Meio religioso, hein? no meio religioso, desvalorizar a ponto de... Eu considero aquele quase nada como nada. Você consegue fazer uma analogia disso, pastor Carlos? Lembra quando se queimava... Você não lembra, mas a história a gente se queimava Bíblias ali. Eu me lembro, Lembra? sim, quando queimava a Você Bíblia. consegue fazer essa analogia que está quase? Assim, não pegar e queimar, mas você consegue entender que a atitude é quase semelhante? Colocar a Bíblia de lado, né? É de lado, porque Não, eu não vou botar fogo nela, mas ela não é suficiente para me levar para o céu. eu me lembro Eu falei- aqui de livro do capeta. Eu me lembro lembro, queimado. de algo, irmão. Essa questão toda, eu até falei em alguns lugares onde eu tenho passado, a questão não se trata de irmão Brana, não se trata da pessoa de William Brana. Não. Tem nada, as pessoas, Não tem agora ninguém vocês estão denegrindo." blasfemando, Não, vocês não, estão... Não, isso não se trata da pessoa do irmão Brana. A questão principal que você precisa responder, e essa é a principal, Cristo é suficiente para você ou não? O sacrifício substitutivo do Calvário, ele foi suficiente? É conclusivo ou não? Porque se não é, você precisa de mais coisa. Agora, se é, então o assunto se encerrou na Bíblia. Encerrou na palavra de Deus. Pronto, isso aí. E, irmão Paulo, o senhor sentiu uma leveza após reconhecer... eu não quero usar o termo revelação. Hoje nós somos os revelados. Não, vamos parar com isso. Não é questão de ser os revelados. Mas somos aqueles que estávamos com o nosso entendimento travado, como os 2 discípulos no caminho de Emaús. E, de repente, Jesus nos abriu o entendimento. Como é que é? O senhor consegue transmitir para esse povão todo aí? Parece que traz uma alegria, um regozijo, uma paz de espírito que a gente não consegue achar palavras. Porque, como eu falei para os irmãos, faltava conhecimento espiritual, né? Conhecimento. A partir do momento que começa a ler a Bíblia, para obter conhecimento da Bíblia, aí você se liberta dessas coisas, né? Porque na Bíblia tem tudo, é simples, de simples entendimento. Não precisa ser revelado. Sim. A Bíblia própria, ela se revela, né? Para você. Isso. Né? Então foi simples e até gostoso. A liberdade, como uma liberdade, não uma liberdade carnal, mas Não uma libertinagem. libertinagem. Então fica simples e gostoso mesmo. Muito bom. Você ter conhecimento da Bíblia, você lê para obter conhecimento. As coisas é engraçadas. O pastor Adriano Jans, ele queria provar que ele era o 7º anjo para as pessoas. E quando eu estava assim, também como ele, aconteceu um fato engraçado. Uma irmã queria provar para mim que ele não era o 7º anjo. Uma irmã congregava comigo. E o senhor ficou bravo. E eu fiquei bravo. Ela nunca mais foi à igreja. Pode, Aí eu falei, não, irmã, você joga essas coisas tudo fora, do diabo. pegar espírito. Agora, foi o contrário, você viu? Ela mostrando para mim, eu falei, que é isso, irmão? Tudo é... Quer dizer, ela nunca mais voltou à igreja. Ela queria me mostrar Porque o senhor defendia porque eu defendi o sistema. Algo que era indefensável. Que era não tem como indefensável. defender E ela biblicamente. viu
já tinha um prévio conhecimento, já tinha sofrido decepções na vida, já tinha visto que não precisava ter visto, já ia porque parece que não tinha lugar para ir. Quando chega uma esperança para ela, eu fui lá e O senhor jogou um balde joguei um balde de água fria nela. Graças a Deus que ela agora está firme. Hoje ela está contigo. Hoje ela está firme. Mas o pastor Adriano falou uma frase que eu acho que aconteceu conosco. Eu falo nosco porque é todos nós. Chega um momento que você fica assim com muitos irmãos, com vários. Eu fiquei assim, eu acho que crer da forma como eu criei era só eu, porque tinha gente que já não estava... Não, pastor, não tem muita dificuldade. Isso aí que o senhor deu tanto pulo, gritou tanto lá para tentar mostrar para o povo, isso aí eu já vi tanto tempo, pastor. Vocês não tinham visto. Sabe, tinha um fenômeno que acontecia dentro da mensagem, pastor Adriano? É assim, ó. Vamos estudar os selos. Isso aconteceu recente. Vamos estudar os selos. Eu já li os selos por várias vezes, as eras. Até aconteceu de alguém vir me questionar pessoalmente, de forma até educada. E começamos a falar sobre as eras. Falei, olha, lá nas eras fala assim, assim, assim. Aí ele disse assim para mim, não, eu nunca li as eras. Eu falei, em que você crê? Aí é difícil. Não, eu creio no Lombrana, no profeta. Eu falei, você nunca leu as eras? O livro que ele disse que foi concluído em 1965, 15 dias antes da sua morte, o seu livro, você nunca leu? Não, nunca li, mas eu creio no profeta. Eu falei, qual profeta? Se você não leu o livro do seu profeta? Quer dizer, então eu falei, muito menos os selos. Aí vamos estudar os selos. De repente começa a ler os selos. Eu já li por várias vezes, eu gostaria que estudasse. Talvez vocês se lembrem disso, foi pouco tempo atrás, num dos encontros. E aí foi lendo os selos, lendo os selos. Aí terminou ali, eu falei, puxa, essa leitura eu já fiz por várias vezes. Mas eu sempre me deparo com a seguinte pergunta: aonde está tudo isso que foi colocado em torno dos selos, que seria extra, que estaria escrito por trás da capa, que são escritas por trás, que você precisa entender? E aí acabou aquele encontro, falei, puxa, isso aí é a leitura que eu faço em casa, isso aí não foi um estudo dos selos. Sabe o que acontecia com as pessoas? As pessoas estavam lá na audiência, às vezes ouvindo, e elas acabavam aquilo e ficavam assim, puxa, será que é só eu que não estou entendendo nada? Não, gente, nós também na plataforma ali, pergunte ao seu pastor o que ele entende dos selos, pergunte a ele o que ele entende das eras, cuidado que ele pode te responder ainda assim, não, eu nunca li as eras, espero acabar para ler. Pode ser que isso aconteça. É uma realidade que eu tenho, eu não sei aqui, pode ser que aqui o pessoal seja mais leitor, mas é uma realidade que eu tenho visto, as pessoas dizem que crê na mensagem, elas não conhecem a mensagem. Não. Elas não lê, elas não estudam. Por isso eu falei para um irmão esses dias, eu disse, irmão, ele contra-argumentando, mas o irmão está usando argumentos humanos, que eu também usei. Agora, eu conheço a mensagem, eu falei 24 anos, são 25 anos, e eu lia. Então, se o irmão, para o irmão poder a gente sentar para conversar com a Bíblia na mão, o irmão pelo menos precisa conhecer a Bíblia e a mensagem que você crê. Isso. Porque você está citando coisas que você nem sabe por que você está citando. Você não sabe os argumentos na mensagem. Olha lá na mensagem que você vai ver que a própria mensagem vai dar, ela se contradiz em muitos pontos. Não é tudo da mensagem que está errado, não. Nós não estamos aqui dizendo, não, está tudo errado, está tudo... Tem muita coisa certa. Se fosse assim, irmão, se fosse tudo errado, ninguém teria entrado nisso. Se entra em algo, porque algo tem 80% de verdade. Muita coisa verdadeira 90% que foi, de chamou verdade. Nossa atenção. Agora, isso que tem 90% de verdade, não é a verdade, porque verdade é 100%, é a palavra. 100%. Por isso que a gente precisa ser muito claro, não é para denegrir, o senhor já disse isso, não é para espraguejar, falar, não é. Muito pelo contrário, né, pastor Adriano? Tem acontecido de lá para cá uma unidade de ataque. Algo de ira, assim, algo muito forte. Estão destilando ira, ódio. Eu tenho visto e isso está atingindo o povo. Inimigos se unindo com um objetivo comum, de atacar. Exato. Isso acontecia na Bíblia. Inimigos chamando para uma aliança, para poder vencer um ali. Quer dizer, agora, gente, é a palavra que está em jogo. E a palavra não fica em xeque.
Qualquer livro é colocado Eu em disse, xeque. A palavra esses não. Que você, não sei se foi o senhor ou o pastor Carlos, Gamaliel. Foi eu. Peraí, gente. Se for, Deus vai levar isso para ver. Se não for, vai acabar. Se não for de Deus, deixa nós quietinhos aqui, que já vai acabar. Deixa, Deus gente. vai destruir. Mas eu falo uma Agora, coisa, se for- nós temos que. Eu amo tanto essas pessoas que nós precisamos resgatá-las. Resgatá-las não é trazer para a nossa igreja. Não. É que os líderes reconheçam que a palavra de Deus é suficiente, sim. A palavra Só que é absoluta. como pregar, né, pastor Adriano? É tão difícil pregar só a Bíblia, né? Eu difícil. estava comentando com o irmão Fernando, o irmão tocou em assunto aí de encontro. E logo que a gente teve aquela nossa live ali, eu comentando com ele, falei, Fernando, me diga, quando foi, eu frequento encontro já há uns bons anos, quando foi que nós tivemos uma reunião de vamos estudar a palavra? Estudar, é o que o senhor falou, não ler. Ler, assentar ali, nos últimos anos tem sido isso, né? Assentar e fazer leitura, isso aqui a gente faz em casa. Eu leio em casa. Pegar a mensagem, O eunuco sabia ler Isaías, pegar a né? mensagem, subir no púlpito e ler a mensagem, isso aí qualquer irmão, não precisa ser pastor para isso. Você pega um irmão que sabe ler, fala, irmão, vem aqui, você prega hoje, você vai ler a mensagem só. Então, lê, qualquer um lê, gente. Agora, eu quero saber onde é que está o estudo da coisa. É assentar e tomar versículo, como foi feito naquela live, naquela reunião. Gente, eu fiquei maravilhado com aquilo. Uma coisa de 2 horas e pouco, que foi pouco, você ficou com vontade de ter mais para poder. E foi só a introdução. Não foi pública, né, irmão? Não foi pública. Mas porque foi só uma introdução. Não foi, a gente nem entrou em assunto, né? Foi só a gente começou olha, o que a gente vai conversar. E foi tão maravilhoso, foi muito superior a 50 anos aí que a gente não via a palavra. Agora, o que a gente está fazendo, o que está acontecendo agora? O que vocês têm de diferente? Não, o que tem é simplesmente que a gente está olhando a palavra e está tomando tempo para estudar a palavra. Esse é que tem de diferente. Ah, mas vocês estão com uma nova, alguém me falou, vocês estão com uma nova doutrina, essa doutrina de vocês. Não é minha doutrina. É a palavra, eu só estou lendo. Lendo Apocalipse 8, 9, 10 e 11, lendo Gênesis, não tomando pedacinhos, mas lendo Gênesis 1, 2, 3, 4. E aí, quando você conclui, falar onde é que está aí, é o que a gente sempre aprendeu. Não tem como. Né? Então, mas é a doutrina de vocês? Não, é a doutrina da Bíblia. O problema é que a gente se deixou, eu fiquei revoltado comigo. Quando a ficha caiu, eu vou dizer que eu fiquei revoltado comigo mesmo. Eu falei, mas rapaz, você 25 anos, você gavando, ser um leitor, porque eu era leitor da Bíblia, e você nunca parou para questionar esses pontos, né? Nunca parou para olhar esses pontos. Ou talvez tivesse lido, mas parece que tinha Passou por alto. um véu na frente, ele não Eu via. acredito que era um véu. Eles comentam muito essas pequenas palavras que eu ponho na internet, eles me ajudam muito com os comentários, e eles falam, mas como que você ficou esse tempo todo lá e... Mas, E não via. Não via. Agora está a explicação também, se vocês virem esse aqui é o podcast, se vocês virem esse podcast, vocês vão ver, ele está explicando também o que é isso. A gente não tinha como ver. O senhor é parece que tinha acusado um até véu. de ter visto e ter sido conivente, né? Acusado até você disso. ter visto e ser conivente. Quer dizer, mas estávamos lá de forma fidedigna e fiéis ao sistema, e sem saber. É o que o pastor a Adriano gente falou, às vezes abandonava você prega a algo sem família. saber o que é. A família não tinha vez na nossa vida. Não. Tinha vez primeiro, era a igreja. O apóstolo Paulo ele fazia fazia- sinceramente o que ele fazia antes dele literalmente cair do cavalo. Ele fazia sinceramente, ele perseguia os cristãos, Eu né? sei isso aí. Crendo ser Crendo aquilo ser correto. Zeloso, fariseu dos Extremamente fariseus. zeloso. Eu falei isso ontem, né? Se ele podia dizer, vocês acham que vocês são bom, um crente bom, pensa num caboclo que era bom, era eu. Era eu. É porque eu era O criterioso. que conforta é a escritura, a gente precisa tomar todo o contexto, mas tem a escritura isoladamente que diz que Deus não considera o tempo da ignorância. A ignorância, aí você fala, mas vocês eram ignorantes? Eu sim. Ao ponto de pender para a idolatria sem perceber. Porque nós combatemos a idolatria. Eu sempre combati a idolatria. A gente sempre combateu
a adoração a imagens, a adoração a ídolos. Até um dia que um irmão estava ali na igreja de Trindade, não tinha acontecido nada disso ainda, pregando a mensagem. Ele disse para mim, falou, olha, se alguém vir aqui da igreja católica, que a igreja mãe está ali em Trindade, né, aqui do estado, e até onde as pessoas vão se dedicar ali às suas promessas. Então, falou, se alguém sair da igreja católica já cansada da idolatria, vai chegar aqui, ela vai passar rapidinho. Ela vai falar, não, aqui é mais uma igreja católica. Por quê? Por causa desse tanto de quadro. Eu falei, fiquei pensando, eu falei, puxa, sabe que ele tem razão? Foi a primeira vez que me ligou. Sabe que ele tem razão? Aí um dia indo para a igreja, eu liguei no irmão Macedo, falei, irmão Macedo, o senhor podia tirar os quadros. Falei, nem quero eu, nem sou eu que quero fazer isso. Tira os quadros. Nós tínhamos, aí depois que eu fui contar, quando eu vi o tanto de quadro lá, que ele colocou lá na parede, parece que eram 6 quadros. Porque aí tinha a palavra igreja, tinha a mensagem de dores de parto, tudo isso como um padrão. A nuvem, a coluna de fogo, a foto de Jesus, de Hoffmann, estatura do varão perfeito, as 7 eras da igreja. Não, tinha um monte, era muito mais. Eu tirei. Quando eu cheguei na igreja, eu tomei um baque. Eu falei, meu Deus, parece que a igreja ficou vazia. Aí eu entrei e pensei assim, bom, vai criar um colapso nessa igreja hoje. Aí a gente foi, pregou, acabou o culto, fui embora, fomos de novo. Sabe qual é a conclusão que eu cheguei? A maioria não tinha nem percebido que os quadros tinham sido tirados. E alguns perceberam e até gostaram. Eu sempre achei melhor a igreja limpa. A igreja a gente veio para ver Jesus na unção, não num quadro de Hoffmann, que é um assunto que nós podemos entrar no outro dia. A questão do quadro de Hoffmann é muito sério. A questão do quadro de Hoffmann. Tem muito assunto, né? Então isso é muito sério. Pirâmide, a questão das virtudes sendo 8 e não 7, o amor ágape é algo que é preciso ser pleiteado entre os irmãos. Não é só até um amor fraternal. É 2 Pedro 2, gente, lê a Bíblia. É bom o povo ler antes, para depois a gente começar a pregar, para eles entenderem o que nós estamos falando. São 7 virtudes divinas? Não, são 8. E tem um ponto, pastor Júnior, que isso foi, ao longo do tempo, fica implícito. Que essas virtudes é responsabilidade de Deus. Você tem que crer e o Espírito Santo vai te dar isso aí. E quando você lê o texto bíblico, diz assim, você acrescente a sua fé. Isso. Ou seja, são ações nossas. Não é o Espírito Santo que vai te dar um pacote de presente ali, te dá como um raio caindo em você e pronto, agora você é um cristão perfeito. Não, é a ação da igreja. E aí isso cai num comodismo, porque a gente fica esperando que é o Espírito Santo que vai dar tudo. Fica bonito, né? A pirâmide fica bonita, né? São 8 virtudes. Como é que nós vamos fazer essas virtudes caber nessa pirâmide? Porque são 7 eras, 7 supostas eras, né? Então, o que eu aprendi? Pelo menos eu. A pedra de coroa um dia vai descer. O amor ágape vai tomar conta. Pedro está falando lá, acrescente amor fraternal, acrescente ao amor fraternal, amor ágape. Quando? Agora. Amor ágape é dar, se doar, sem receber algo em troca. É o que Jesus fez? O senhor leu ontem, Romanos 5. Ele morreu por nós, mesmo sem nós merecermos. Pode ser que por alguém Romanos bom, 5. É se doar sem esperar. A expressão, eu vi uma vez, a graça é um favor não merecido, mas na verdade o sentido da palavra ele é muito mais tremendo, muito mais profundo. Que é um favor não merecido que você faz pelo seu inimigo. Nossa, isso é muito forte, porque quando você entende o que é graça, e isso fecha no contexto bíblico, porque Paulo diz assim que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. O pecado faz o quê? Ele nos faz inimigos de Deus. Então ele vem e ele morre pelo seu inimigo. Maravilha. Isso é graça. Olha aí como eu tenho aprendido aqui nesse podcast, hein? Vamos Paulo, tô olhando aquele relógio pequenininho ali, ó. Eu já vi tô pensando até usar aquele relógio no meu pulso, aquele relógio ali. 1 metro de diâmetro. É 5 horas, né? Daqui a pouquinho, 6 horas, ó. 6 horas, estamos com muito louvor, hein? Louvor, pastor Adriano trazendo. E amanhã, trazendo a mensagem, amanhã é aquele café da manhã, 8 horas, lá na chácara, que eu não lembro o nome nunca, das flores lá. Recanto das Flores? Não é Recanto, não. Se for Recanto, nós vamos para outra. Aldeia das Flores. Deixa esse Recanto de lado. É aldeia, gente. Nós estamos indo para a Aldeia das Flores.
Amanhã, 8 horas, tomar o café, cada um faz sua quitanda aí, leva a sua quitanda, vamos tomar café junto amanhã, vamos cantar, vamos louvar e vamos ter um dia muito festivo lá, o almoço que será servido, lanche à tarde e o final da tarde nós vamos ter uma reuniãozinha lá para a gente concluir o trabalho que começou no sábado. Tá maravilhoso, olha, para ser sincero, eu não tenho palavras, viu, pastor Adriano, para expressar, às vezes eu fico assim pensativo. Meu Deus, lembra um ano atrás, Júnior, lembra um ano atrás. Aí eu lembro de Davi, lembra de onde eu te tirei. Davi, lembra de onde eu te tirei. Hoje, nós estamos entre irmãos fazendo isso aqui. Olha, quantos vocês são? Somos poucos, mas com qualidade. Indiscutível. Não tem grande número aqui, não. Irmão Paulo Costa sai lá de São Paulo com a irmã Elaine, pega o carro, eu dá vontade de chorar. Porque eu falei com minha esposa, o que o irmão Paulo veio fazer aqui em Goiânia, meu Deus? Sair daquela selva de pedra lá, o que o pastor Adriano veio fazer aqui? É por causa de alguém? Não é. Não. É para nós termos isso, esse companheirismo em torno da palavra. E quando a gente chega, irmãos, olha, aquele primeiro dia, que não foi nem uma programação oficial, né, ali na chácara, e a gente começa, se conversa com o pastor Júnior, conversa com o pastor Carlos, conversa com o irmão Macedo, os demais irmãos, cada um que você conversa, você vai vendo um desejo tremendo, ardente, de buscar mais de Deus, de crescer na graça e no conhecimento de Deus. E ali, conforme a gente conversava, esse sentimento, os irmãos às vezes enchiam os olhos de lágrima, de realmente poder estar entrando na palavra, poder estar realmente entendendo que Deus tem grandes coisas para nós. Sim, a unção ela é para a igreja, sim, não é só para um homem, não. Mas se a unção vir demais, ela te mata. Não mata, não. Deus não vai dar uma coisa que vai te matar, cidadão. Essa aí é nova para mim, pastor Adriano. A unção for demais, ela mata? Não, que é aquela coisa, não, é só sobre um homem, tem determinado nível de unção que você não... É a boia da caixa d'água. O homem não suporta. São comparações, né? Vocês são a igreja, você não tem estrutura para isso, então não fica sabendo. Não, gente, a Bíblia é escrito para toda a igreja, o Espírito Santo vem para todo o povo, é disponível para qualquer um. Não é se é pastor, se não é, se é leigo, se você coloca, eu já vi muito crente que não sabe mal assinar seu nome, mas que tem muito mais do Espírito Santo que muitos pastores no púlpito. Então ele está disponível e ver essa atmosfera desde o começo ali é tremendo. Ver o irmão Francisco pregando ali quinta-feira. É maravilhoso. Não, ele passando por um momento de enfermidade, né? Sendo acusado, sofrendo palavras de maldição até, né? E ali vai para o púlpito naquela simplicidade no dia do seu aniversário, no dia que ele completa mais um ano de vida, e traz aquilo, irmão. A gente tem que colocar assim a mão na consciência e ficar assim: será que eu mereço isso tudo? Será que eu mereço tanto de ti, Pai? Aí ele vai e te mostra, fala: olha, porque fostes sincero no pouco. Foste sincero lá atrás. Eu creio que cada um tem essa resposta de Deus, né, irmão Paulo? Porque Você foi sincero. Deus deu a todos os pastores a oportunidade. Não foi uma coisa exclusiva ao pastor Júnior Fialho, pastor Carlos, pastor Adriano. Ele deu a todos. Na primeira vez. O que vocês vão fazer? Está aqui minha palavra. É assim que resolve. O que vocês vão fazer? E aí, então, eu vejo o quadro de Gideão repetindo. Começou com 32 mil. Os covardes ficam para trás. Saiu gente dizendo: agora estão formando um novo nacional. Inventaram tanta história, não, pronto, vocês estão formando um novo grupo. Quando Deus faz algo, eles ficam sem compreender. Aí começa... E aí, vamos fazer isso. Aí Deus falou: e nós aqui, lendo a Bíblia. Eu acho que a gente está sendo avisado ali que o horário, pastor Adriano, tem que meditar para o culto. E assim... E aí só concluindo aqui, esses 10 mil, Deus falou: não, tem muito ainda. Tem muito. Vamos dar uma chacoalhada aí, vai ficar só 300. Ei, glória! Vocês têm que dar glória a Deus todos os dias aí, viu? Deus abençoe vocês aí que participaram conosco. Vamos ter mais.
e em outras ocasiões, né? Esse aí foi o primeiro teste, né? Podcast, irmão Paulo, despede aí dos nossos irmãos. Paulo Deus Costa. abençoe a todos. E aguardamos os irmãos às 18 horas no culto. Ou já tá feito assistindo o pela convite. internet ou pessoalmente. Deus abençoe. Amém, irmão. Pastor Carlos Roberto. Então, nós nos veremos outra vez daqui a pouquinho, né? Já está feito o convite. Meu abraço a todos. Aí no sítio das Dálias também. Irmão Marcos Salvino está aqui do nosso lado, participando ali do controle de qualidade, né? Dá um tchau aqui, irmão Marcos. Deus abençoe a todos e nos assistam. Deus abençoe a todos, irmãos. Estaremos juntos logo mais. O Tabernáculo de Cristo aqui em Goiânia está na Nova Suíça, né? Na rua C182, ali bem quase esquina com a T613. Então, vamos ter o culto ali agora, às 18 horas. E culto que acontece toda terça, quinta e domingo à noite, né? Em Trindade, lá na Vila Pai Eterno, na rua 54, aos domingos de manhã. Escola dominical é lá em Trindade. E temos congregações aí, irmãos sendo assistidos ali no Gama, Recanto das Emas agora, né? E Cajubi, Ribeirão. A gente tem uma amizade muito gostosa ali com o pastor João Hermenegildo em Ituverava. Sempre que pode a gente vai lá. Temos também um grupo de irmãos em Umas. E estamos fazendo isso porque é o início, né? É um recomeço. Verdade. Né? Vocês vão fazer o quê? Vai abraçar? Não. Nós estamos fazendo o que precisa ser feito em um recomeço. Quando as coisas forem estabelecendo e os pastores, os líderes forem reconhecendo que é necessário o entendimento da palavra, aí as coisas vão se estabilizando em todos os lugares, né, pastor verdade. Carlos Roberto? Mesmo, vai acontecer. O senhor despede aí, pastor Adriano, faz uma oração final e logo em seguida a gente vai estar lá às 18 horas, né? Senhor Jesus, nosso amado Pai Celestial, nós estamos tão agradecidos a Ti. O sentimento de nossos corações, de tanta alegria, de podermos estar juntos tendo esses momentos em torno da palavra. Agora, Pai, nós concluímos essa etapa e rogamos ao Senhor a condução dos trabalhos logo mais ali na igreja, que nós possamos ver a mão do Senhor operar, que nós possamos ver o poder de Deus tendo toda a liberdade em nosso meio. E que a Tua palavra tenha preeminência, Pai, em tudo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Não, eu só queria, não cortou não, né? Eu só queria, irmão Adriano, pega aquela câmera e vira ali pro irmão Isaac, irmão Marquinhos, que agora sim, nosso objetivo foi cumprido, agora eu só gostaria que o irmão Marquinhos e o irmão Isaac dessem um tchauzinho ali, eles que trabalharam aí no sufoco, né, internet caiu, o som caiu, mas tá aí, ó, estão aí lutando também, né? E os irmãos nossos aí da internet, abraço fraternal para vocês. E com muito carinho que nós fazemos isso para a ajuda de todos, né?